Boa tarde, boa noite. Bom, boa tarde, né? Para vocês que estão no Brasil é boa tarde, mas bom, para quem está em Lisboa já é boa noite. Aqui estamos com mais um Montessori Live de nossos momentos Montessori. Desculpe que eu comecei a silvar, que acendeu assim a luz de repente na minha cara aí. E eu fiz e fiquei assim, um pouco deslumbrada. Muito bem, hoje nós vamos conversar com a Ana Luz Rodrigues, minha amiga de muitos anos. A Ana Luz eu conheci ela, se não me falha a memória, em 2012, eu creio. Ou, ou se bobear foi antes, ou se bobear acho que foi em 2011. A gente se conheceu no grupo das Mães Internacionais, porque a Ana e eu, nós somos brasileiras e moramos na Europa há muitos anos. E tinha esse grupo das mães internacionais. E aí depois a gente acabou se encontrando também no Montessori para Mamães, quando eu entrei no grupo em 2013. E a Ana é uma pessoa maravilhosa. Ela é mãe de uma adolescente, mora na França. E ela ali se formou sobre parentalidade positiva e agora ela faz mentorias com famílias sobre parentalidade positiva. E hoje ela vai conversar com a gente sobre VEO, sobre violência educativa ordinária, que é ainda um assunto muito desconhecido no Brasil. Em Portugal eu não sei. Aqui na Espanha eu sei que é desconhecido ainda. Hein? E olha que a França está aqui pertinho. Então nós vamos conversar sobre isso. Sai, sai, que eu tô aqui com o meu cachorro que tá aqui balançando o tripé. Então vamos convidar aqui a Ana para entrar, que ela já está aqui esperando. Vamos deixar ela entrar. Vamos ver aqui. Aceitamos. Vamos ver. Funcionou? Ah. Olá, Ana, que tal? Tudo bom? Tudo você, colega, amiga? Tudo bem. Eu estava aqui fazendo as contas de quanto tempo é que a gente se conhece. Eu acho que é desde 2011, não foi? Na época dos Mães Internacionais ainda. Nossa, a gente é um bicho pré-histórico. Antes de ter Instagram, as mães se Exatamente. comunicavam por fogueira. É verdade, ainda não existiu o Instagram. Existiu o Facebook, mas o Instagram não. Nossa, a gente se virava, né? A gente já procurava por rede de apoio, sem ter Instagram. Era grupos de discussão e começou com Sim, mães internacionais, é mesmo. foi com Mães Internacionais, que eu lembro que tinha como fosse um portal, né? Onde as pessoas iam compartilhando os blogs delas, contando a Era vidinha o, delas. era o grupo MAP, Ah, MAP, Mães aham. Iluminadas no Puerpério. As crianças tudo pequenininho, Meu Deus. adolescente, e E assim. agora já tá tudo. É mesmo. Nossa, não foi a primeira aí que estava a Roberta Ferrec, ela também não estava nesse grupo? Era a Roberta Ferrec, veio depois a Roberta ainda. Meu Deus do Eu só céu. sei que a gente usava blog, aí veio o Facebook, e daí muitas pessoas não embarcaram, não conseguiam usar o Facebook. Aí quando conseguiram usar o Facebook, apareceu o Instagram, e por isso que eu cheguei aqui, ó, o negócio estava rolando há muito tempo. É Mas mesmo. agora a gente tá aqui, né? Agora a gente tá firme nesse negócio aqui, que agora ninguém vive mais sem isso, pelo visto, né? Então vamos nessa. Vamos nessa. Ana, pra gente que não te conhece aqui, conta rapidinho pra gente. Como que foi que você se formou sobre parentalidade positiva? Como é que entrou isso na tua vida aí na França? Um pouquinho da sua trajetória. É um longo caminho, sabe? Eu vejo muita. Hoje, olhando para trás, eu vejo muita coerência. Como eu vim morar Aham, no país, eu achava que tinha uma fórmula para educar as crianças, porque as crianças francesas se comportam diferente das crianças brasileiras, e aham. eu achava que existia uma fórmula para isso. Eu comecei a procurar materiais, e ainda bem que caiu no meu caminho a
o que eu digo assim, a maternagem próxima, né? Carregar o bebê no sling, amamentação, desfraude respeitoso, ficar o máximo de tempo apoiando também o cododô, que a gente chama é, cama compartilhada. Então, eu encontrei algumas autoras na época que me apoiaram e me levaram assim muito conhecimento para eu poder fazer por mim e estar atenta à minha criança. Então, praticamente eu não lembro de memória, para você ver como foi tão intenso. Eu não lembro dos meus primeiros, principalmente meu primeiro ano de maternidade, os 2 anos também. Eu não lembro direito de tão intenso que foi, porque eu tava esse negócio de necessidades da criança, realmente teve uma fase de fusão bem grande. E sempre lendo, sempre lendo. E a partir do momento que minha filha começou a ir para a escolinha, as leituras vieram depois em relação ao comportamento dela. Eu comecei a participar de ateliês parentais, encontros parentais, depois ver como se comunicar melhor com a criança, ouvir a criança. E chegou uma hora eu falei, bom, vou fazer psicologia. E eu comecei a fazer psicologia, fiz um ano de psicologia. Nesse caminho, lá atrás, apareceu o Montessori, né? Que hoje eu vejo como uma grande, grande, grande aliada na primeira infância, né? Um ambiente preparado. E veio dessas leituras que eu fazia, né? E, bom, eu fiz o curso de psicologia e eu percebi que poderia ser interessante trabalhar nisso, mas não estava muito claro para mim. Aí chegou um momento que eu falei, bom, vou fazer um curso de acompanhamento parental. Eu fiz aqui na França. E daí juntou todas as informações que tinha na cabeça, né? De necessidades da criança, comunicação, Montessori. E eu consegui colocar em bloquinhos na cabeça. E daí eu comecei a me abrir para fazer o atendimento, né? Atendimento, trabalhar com mães e pais. Mas, como meu público é brasileiro, e eu achava que eu poderia me comunicar também com as mães brasileiras, principalmente com mães brasileiras. Eu fiz a minha formação na Escola de Educação Positiva, que tem um currículo muito, muito parecido com o currículo que tem aqui. E hoje eu trabalho com atendimento e com mentoria de mães aí no Brasil, principalmente, né? Eu acho E como. como eu falo para você, como tem muita coerência, né? E eu acho que quando eu olho para trás, começou com Montessori, acho que o comecinho disso foi Montessori tá lá na raiz, né? É verdade. E eu acho que eu estou muito feliz, né, por ter despertado, né, para essa possibilidade. Que legal. E você falou uma coisa interessante. Você falou que você achava que a educação das crianças francesas eram diferente, que as crianças francesas eram diferentes, que eram, não sei, mais educadas, assim. Isso é verdade ou tem muito de mito? É mito, porque se as crianças daqui não dessem trabalho, não teria tanto livro para falar sobre comportamento de criança, né? Sobre birra, capricho, né? Então é mito. Acontece uma forma diferente de educar. E que o assunto de hoje, na verdade, aqui tem violências para educar a criança, violência educativa ordinária, violências sutis, normalizadas, e que hoje nós vemos que é contraproducente para o desenvolvimento do cérebro da criança. E as crianças são mais. Não vou dizer que são mais quietas, não é nem isso. É a forma dos adultos se relacionarem com as crianças diferente aqui. Mas que seja uma educação impecável no sentido de, então é perfeito, assim, né? Eu acho que a gente está bem longe disso. Claro. Então, não que as crianças sejam mais comportadas. É diferença cultural. E quem vem de fora fica impressionado com algumas coisas. Só isso. Que as crianças são mais... As crianças se comunicam mais. Tem um fundo histórico para ser assim. Interessante. Mas agora entrando no nosso assunto da violência educativa ordinária, né? O que é violência educativa ordinária? A violência educativa ordinária é tudo que é aquele tapa que de repente a mãe ou o pai dá na criança porque se comportou mal, né? Porque fez alguma coisa que o pai e a mãe não gostou, então vai lá e dá um tapa no bumbum. Ou também pode ser violência verbal, pode ser também quando fala, você é um tonto, você é um burro, você é um preguiçoso.
que é exatamente violência educativa ordinária? Então, a violência educativa ordinária é um termo que nasceu aqui. Ele foi criado, esse termo, por um autor chamado Olivier Morel. E ele foi muito amigo de Alice Uhum, Miller, que é autora da Pedagogia Nebulosa. Estão falando muito de uhum, Alice Miller hoje, que bom. É, uhum, Alice Miller, ela viveu os últimos anos de vida dela aqui na França. E, uhum, e ela influenciou o que temos hoje de literatura e psicólogos e profissionais da saúde que querem abrir, né, os olhos para as pessoas sobre essas violências sutis. Então, como ela viveu seus últimos dias aqui, ela fez amizades e Olivier Morel foi um uhum, amigo muito próximo dela e ele criou o Observatório da Não Violência Educativa Ordinária. E é uma associação que milita para denunciar as violências sutis usadas como educação e que são uhum, normalizadas, são banalizadas. Então, já é um uhum, trabalho que vem sendo feito desde o início dos anos 2000, e esse observatório, eles, através dos uhum, estudos, através da orientação também de Alice Miller, eles conseguiram enumerar mais ou menos o que são as violências sutis, né? São as violências uhum, invisíveis que os pais, os adultos usam para obter um bom comportamento da criança. uhum, Que vai desde o castigo físico, que é evidente, bater, beliscar, bater de colher de pau, de chinelo, de fio, né, as violências, uhum, deixando marcas ou não, e os castigos emocionais ou psicológicos, colocar a criança de castigo no cantinho, o time out, né, uhum, vai pro teu quarto, né, até esse aí tá dando, uhum. vai pro teu É o quarto, inclusive, cantinho do pensamento. o cantinho do pensamento, inclusive, na semana retrasada, o Conselho Europeu pediu para banir esse tipo de punição, porque é considerado violência e causa prejuízo no desenvolvimento do cérebro da criança. Então, esse é o debate da vez aqui. O debate da vez, Uhum, ninguém ficou traumatizado com isso. Meu pai e a mãe mandavam para o quarto, isso daí não é violência. Então, eles ainda estão se adaptando com o que é a nossa. violência ordinária, né? Que é mais humilhar, tratar Uhum, com medo, a comunicação com a criança que causa vergonha nela, uhum, né, que priva a criança de fazer essas experiências dela. Então, tudo isso é caracterizado como violência sutil. E até mesmo esse vai já para o teu quarto, ou colocar a criança no canto, que eles falam que vai para o teu quan, que é virar a criança para a parede, ficar com a cabecinha lá na parede. Eles estão falando que é para uhum, banir com isso. E para eles isso daqui é muito enraizado. Para eles é normal. Para eles é, nossa, eu é, vivi isso, minha mãe viveu isso, todo mundo viu isso, ninguém está prejudicado com isso. Então, eles não, tá difícil de virar essa chave, mas assim, tá tendo muito trabalho, aham, né? Para virar essa chave. Então, isso ganhou o nome de violência educativa ordinária, que é a punição que uhum, vai corrigir a criança, é a punição que vai fazer com que ela se comporte melhor, para que ela aprenda a fazer as coisas corretas, né? Então, uhum, é, só que na verdade não, né? Na verdade, isso está uhum, prejudicando o desenvolvimento do cérebro da criança, está exato, impossibilitando conexões neuronais importantes para o desenvolvimento dela. uhum, E eu amo esse exatamente. assunto. É Se aqui na, deixar, amiga, eu falo até. ah, então ótimo. Aqui na Espanha também. Aqui na Espanha também é normal você mandar a criança para o cantinho do pensamento. Eu lembro que uma vez, há muitos anos, a mãe de um amiguinho do Isa no colégio, ele devia de ter o quê? 6 anos, 5, 6 anos, por aí ele tinha. O menino estava reclamando sobre alguma coisa que o professor tinha feito com ele, e a mãe falava: Não, mas você responde para eles. E aí ele falava: Não, mas se eu responder, ele vai me castigar, ele vai me colocar para olhar para a parede. E a mãe falava assim: Mas se eu te castigar para te olhar para você fica lá olhando a parede. E o menino falava: Não, mas eu não quero ficar de castigo, eu não quero ficar olhando a parede. E ela fala: Ai, mas que tem? Você não vai morrer por causa disso. Fica lá, olha pra parede. Pensa, não sei o que você
vai comer na hora do almoço, deixa ele fazer o que É. eu olhando, eu falei, como que Como assim? Isso é é? uma criança, ela fala que não é bom. É o adulto que realmente não quer ver. E esse é um problema Exato. da violência contida dentro da educação, é que os pais acham que dá certo porque fizeram com ele, e sim fizeram com os avós. Eu vou dar um exemplo Sim. para você aqui, para você ver como é grave isso, porque também as violências elas variam de acordo com a cultura, com Uhum. os locais. Por exemplo, as mutilações genitárias lá quem nasce no interior da Índia. É normal, então, se a Uhum. menina falar que eu não quero que façam essa mutilação em mim, a mãe vai falar, mas é assim, é normal, eu já passei por isso, minha filha, é normal, tua avó também já fazia isso. Então, isso acaba, Uhum. sabe, esse negócio já aconteceu comigo e com você é normal, e isso é muito típico da educação, da transmissão de quase um valor de violência, né? Tá. Uhum. Então, é preciso ter muita informação, que a gente está falando disso, de, de um costume, de um ritual, de passagem na Índia, não tem nada a ver Uhum. com isso, só que a comparação é a mesma coisa. Eu apanhei, tá aqui, eu tô vivo. Foi assim comigo, foi assim com teu Uhum. pai, com teu pai, com a tua mãe, com teus avós, né? Tipo, não vai mudar, Sim. né? Se não tiver informação, se não tiver apoio, se não tiver Uhum. formações, cursos, conversas, né? Conversa com a amiga aí, vai continuar Uhum. perpetuando mesmo. Uhum. E quais são esses efeitos que pode acontecer na criança, né? Você já falou um que pode afetar o desenvolvimento cerebral da criança, né? Que mais que pode acontecer com uma criança que sofre de forma contínua durante muitos anos, essas pequenas violências, né? Que para nós não tem nada demais. O que pode acontecer dentro dela? O principal prejuízo que acontece, sempre vai ser prejuízo, tá? Mas a criança, nos 3 primeiros anos de vida dela, contando desde a vida intrauterina, o cérebro dela é extremamente frágil, maleável, sensível e. Ela vem para esse mundo, ela está para esse mundo para aprender, para explorar. Uhum. Então, principalmente nessa faixa etária, que o córtex pré-frontal dela está desligado, digamos assim, ela funciona Uhum. só com duas partes do cérebro predominantes, que é o emocional e o arcaico, sendo que dentro desse emocional tem uma estrutura chamada amígdala, e ela é altamente sensível, e é bom que ela seja assim, ou seja, a amígdala já Uhum. começa a funcionar a partir do 8º mês de gravidez da mãe, já nasce com esse Uhum. sisteminha de alarme para que quando sentir algum perigo, uma sensação de perigo, essa amígdala ela vai funcionar e é o que vai Uhum. fazer o bebê chorar, chamar por atenção, socorro, eu quero colo, socorro, tô com frio, né? Eu quero, tá na hora de trocar Claro. minha fralda. Então, essa amígdala vai trabalhar muito nesses primeiros anos de vida. Então, quanto mais essa criança for protegida, quanto mais essa criança for atendida prontamente nas necessidades dela, menos essa amígdala vai apitar. Porque quando ela funciona, e se ela funciona do modo recorrente, se ela é solicitada de modo recorrente, ela vai. Um dos papéis dela é despejar cortisol e adrenalina dentro do corpo. E esse cortisol e essa adrenalina, ele vai afetar os neurônios, estão tudo lá, os neurônios estão fazendo bilhões de conexões. Então ele vai apagar as conexões desses. Tudo bem, são bilhões, um só não faz falta. Faz. Vai fazer, vai fazer. Claro. Eu já chego lá, Uhum. né? Então, quanto Uhum. mais. Eu chorar, por exemplo, é uma das maiores violências hoje, deixar a criança chorar para dormir, deixe chorar. Não, né? Então, isso é um desencadeador de cortisol absurdo. Uhum. E antes era usado para educar, né? Para dormir. Se acalmou, dormiu. Se acalmou de tanto, né? Foi tanto estresse, né? O choro Uhum. que leva à convulsão, o choro que leva, sabe, ao desespero e
o adulto achar que você merece, né? Ou seja, isso causa danos, isso causa prejuízo nas conexões neuronais, isso causa prejuízo é, nessa formação do cérebro. Por quê? Porque a massa cinzenta do cérebro ela é formada a partir das várias conexões neuronais que acontecem. Então, essas várias conexões que acontecem vai favorecer, né, essa consolidação dessa massa cinzenta ao longo dos anos. Né? Então, esses 3 primeiros anos, eles são fundamentais. Então, o que causa de prejuízos? Então, nesse primeiro ano, como o cérebro da criança está funcionando na parte emocional, com essa amígdala altamente sensível e um cérebro primitivo, arcaico, que cuida da respiração, da circulação sanguínea, dos batimentos cardíacos, que é a sobrevivência mesmo, nossa vida humana está ali. E ela não tem filtro, né, de previsibilidade, né? A mãe saiu, ela não vai saber que horas que ela vai voltar, ela não sabe lidar com planilha, não sabe raciocinar, né? E ela precisa ser tratada com segurança. Então, isso sim causa prejuízos. A origem dos traumas é principalmente nesse período que não vai ter lembrança, a gente não lembra dos nossos 3 anos. E esse período é muito marcado, né, por essa dependência da criança do adulto. Né? Então, como ela não tem alguém para nomear, não tem alguém para consolar, não tem ninguém para que ela para que compreenda, que ela escute, então ela interpreta os acontecimentos com a imaturidade que ela tem. E isso vai ficar enraizado, vai ficar guardado. E mais para frente nós vemos vários impactos disso, né? Desde efeitos na autoestima, a questão da segurança, né? de um adulto seguro ou não, os vícios, né? Pela falta de apego, né? Apego seguro na primeira infância. Então é super complexo, é uma alta responsabilidade hoje ter uma criança em casa e pegar para si o papel de realmente educar. Não é nem educar, né, Ali? É acompanhar, estar junto com a criança, mesmo. E dá trabalho, mas é isso. Claro que sim. Escrito, assim, nós somos assim. Eu me lembro que uma vez você tinha comentado comigo que havia uma espécie de um curso, né, que os pais, agora na França, eles têm que fazer quando eles vão ter um bebê, que eles passam por uma espécie de um cursinho, que é para explicar que, olha, talvez você passe por uma situação assim, assim, com o seu filho, e você vai querer bater, e você vai querer gritar, né? Não tem uma coisa assim? Você tinha uma vez comentado comigo. Fala pra gente como que é. Tem 2 coisas. Esse movimento que eu falei da violência educativa ordinária, esse observatório, que é uma associação que milita, eles conseguiram, depois de mais de uma década batendo martelo, né, dessas violências ordinárias, conseguiram fazer um acréscimo no Código Civil daqui, alterando a redação do Código Civil, falando que a educação dos filhos deve ser feita sem qualquer uso de violência. E isso é lido no casamento, né? Ou no ato solene lá. Então, e é um grande passo. Ana, quer dizer que antes não tinha lei, né? No Brasil tem ECA. Aqui também tem o ECA, tem a Declaração dos Direitos das Crianças, tem jurisprudência, já estava bem consolidado, né? O que é violência. Só que ainda faltava mais um passo para chegar mais ainda diretamente com aquele que vai estar em contato com a criança, que é o casal, na verdade, os adultos, né? Que vão ter filhos. Então, a partir disso, a partir dessa lei, começou a ter, porque não adianta só ter a lei e não ter políticas públicas, né? Então a intenção é de aplicar cada vez mais isso. Então já tem no sistema de saúde aqui, já vem no panfleto, né? O que é a parentalidade respeitosa. Então hoje se eu vou no pediatra já tem um cartazinho lá dos primeiros 1000 dias, a importância dos primeiros 1000 dias, que é essa faixa etária, né? Eles falam que é da concepção até os 2 anos de idade, mas a gente fala isso, a gente já puxa para o 3, né? Mas vamos dizer que até 2 anos de idade, como o pai e a mãe vão no pediatra, né? Então eles têm mais, eles vão, o pediatra
Também está havendo uma mudança, né? Isso, né? Tem pediatras que Uhum. vão recomendar educação violenta velada, mas já está começando a ter cada vez mais informação. Já tem aplicativo dos primeiros 1000 dias, o que acontece Uhum. quando a criança chora, o que fazer quando a criança chora, principalmente Uhum. também para dar atenção para a mãe, porque É isso que eu te pergunto agora. Uhum. principalmente em relação à mãe, porque ter um bebê é uma aventura que ninguém está preparado. Por mais que Uhum. leia, por mais que tenha a teoria tudo na cabeça, na prática, o bicho pega. Então ninguém sabe como Uhum. cada organismo vai reagir, cada corpo vai reagir, cada emocional vai reagir. Então, sim, Uhum. vai ter mães que vai desencadear um baby blues, vai ter mães que vai desencadear depressão pós-parto, vai ter mães que vai acontecer um burnout. Aí não é logo depois, então logo depois do nascimento pode aparecer um baby blues. Ai, mas eu não consigo, por exemplo, baby blues. Eu não consigo me ligar com essa criança, com esse bebê. Bebê, tudo que precisa da conexão. Eu não consigo, eu acho que eu não vou Sim. dar conta, eu quero sumir, quero desaparecer. Então agora essas informações estão deixando de ser tabu e procura um médico. Procure a assistência, porque a gente quer cuidar de você para você poder cuidar do teu filho. Depressão pós-parto, a síndrome do bebê sacudido, o bebê chora e isso altera tanto o emocional da mãe, do pai também, e não é culpa dela, é culpa da educação que recebeu. Que esse Sim. Uhum. choro desencadeia, mexe com a amígdala dessa mãe, desencadeia Uhum. o estresse, é como se ela partisse para um outro mundo e ela não vê mais o Uhum. bebê. E ela tem vontade de se livrar desse bebê. Então, chacoalha para o bebê parar ela está completamente fora de si. Então, eles estão falando Uhum. muito dessa síndrome do bebê sacudido. Estão falando muito de baby blues, burnout, depressão pós-parto. Porque a mãe, ela pode ser acometida disso. E tá, vou dizer Uhum. que tá, sim, tá tudo bem no sentido de, olha, se você sentir esses sintomas, procura imediatamente o pediatra, o teu médico, porque você precisa ser medicado, você precisa ser acompanhado, você precisa de uma rede de apoio. Então, Uhum. então voltando, tem a lei e começou a ter políticas públicas, começou a ter informações. Mãe, o que você está sentindo é tratável, teu bebê precisa de você, não é normal isso que você está sentindo, vamos cuidar de você para você cuidar do teu bebê. Com profissionais indo em casa para poder ficar junto com a mãe. Então, Uhum. gente, isso não existia há 10 anos atrás. Então, é tudo muito novo aqui também. Então, Aham. por isso que eu vejo hoje esse papel, essa transição que a gente está saindo, de uma educação que pune e que sobrecarrega também a mulher, né? Uhum. É para realmente não normalizar isso. Não normalizar. Tá. Então, Uhum. achando bem legal esses passos. A gente está longe de ver os resultados disso. Porque a gente está muito no Uhum. começo, aqui está muito no começo, mas é um trabalho de conscientização que está bem sólido. E eu vejo esse movimento acontecendo hoje no Brasil. E Uhum. tem coisas que eu acho que estão bem mais avançadas porque a mentalidade, a cabeça, a nossa cultura de brasileiro é muito mais acolhedora, muito mais corporal, muito mais Sim, aberta para dormir juntos, para fazer a cama compartilhada, para amamentar. Aqui ainda isso daí é não está. verdade. Então ainda tem um facilitador muito mais afetuoso, né, Uhum. de contato, né, com o bebê, com a criança. E aqui ainda Uhum. já é a distância, tanto é que bebê aqui, os pais acham um troféu o bebê dormir sozinho no quarto com 6 meses, sozinho. E a gente Sim, sabe, aqui também. né? Então, Uhum. vai mudar uma Uhum. mentalidade dessa. Então, o trabalho aqui tá bem longo ainda. É duro, é duro, é duro. Eu me lembro quando meu filho era pequeno, meu Deus do céu, eu escutei aqueles conselhos horrorosos do tipo, deixa chorar, vai abrir os pulmões. Assim, como que vai abrir os pulmões? O que tem a ver chorar com os pulmões? Eu sempre achei isso ridículo. Ai, não, deixa chorar, porque senão, se você ficar pegando no colo, vai se acostumar, né? Por isso que tem um vídeo que rola aí
no Reels, né, aqui no Instagram, do Dr. Carlos Gonçalves, falando sobre essa história de vai se acostumar com o colo. E eu acho maravilhoso, que ele fala assim, vamos ver, se você está com fome, o que você vai fazer? Você vai comer, porque você está com fome. E aí depois que você já não sente mais fome, o que você faz? Você para de comer, porque você está satisfeito. Então, aí depois, quando você sentir fome outra vez, aí você vai comer outra vez. Mas você vai comer outra vez por quê? Porque você se acostumou a comer? Não, é porque teu corpo está pedindo. Teu estômago está roncando, está pedindo o alimento. E isso ninguém fala nada. Ninguém fala, ai não, vai se acostumar de comer. Para de comer, você vai se acostumar com... É a mesma coisa que acontece com o bebê. Ele chora porque ele tem uma necessidade e não vai se acostumar. É apenas uma necessidade. Na hora que a necessidade estiver atendida, aí ele já não vai mais chorar, já não vai mais reclamar o colo, né? Inclusive é muito comum você ver criança que já sabe andar, que vai, pede o colo da mãe, né? A mãe pega no colo e tal. E aí quando a criança já está satisfeita, o que ela faz? Ela mesma desce do colo, né? Ela mesma fala, ah, não, já tá bom, né? E ela se solta e vai brincar, né? É uma coisa. Eu não entendo por que esse povo tem esse medo que vai acostumar. É uma coisa que eu nunca entendi, né? E eu só fui escutar isso aqui, Ana. No Brasil, eu não sei se é da minha geração, eu nunca escutei. Ah, teu convidado tá aí. É o teu cachorrinho. Cachorro só carente no passeio hoje. Então, tá aqui. Aí ele fica quieto. Vamos lá. Quer ficar aqui? Vem cá, vem cá. Eles também querem carinho. Mas eu só fui escutar isso aqui, né? Eu falei, gente, eu nunca tinha visto essa história no Brasil de que vai se acostumar, que não sei o quê. E depois eu entendi, pelo menos no caso da Espanha, não sei no caso da França, mas no caso da Espanha é que está muito ligado com o passado da Espanha, né? Por causa que foi um país que sofreu uma ditadura muito séria durante muitos anos, que as pessoas, de um modo geral, sofreram muito durante muitos anos e essa ditadura acabou como que mudando a cabecinha deles, né? Assim, eles acabaram se tornando mais frios, mais secos, com mais medo desse envolvimento, querem ser uma coisa assim mais prática, né? Não, tem que tomar cuidado, porque senão você vai sofrer, né? Então, eu não sei até que ponto isso é verdade. Uma vez me falaram que era por causa da ditadura, que isso era um resquício da ditadura. Eu fiquei assim, não sei. Ah, mas ditadura, né? Se for puxar mesmo, as crianças, elas nunca foram vistas, né? Assim como indivíduos de direitos, né? Então, acho que, se não me engano, a palavra aqui na França, criança... infante. Infante, se não me engano, significa aquele que não tem, aquele que não fala. Ou seja, aquele que não tem voz, não tem importância, criança. Claro. Então, já na Idade Média também, criança era um mini adulto. Então só vai perpetuando e só foi piorando a coisa mesmo, né? Então, aqui na França, nos anos, aí não vou lembrar se anos 50, 60, teve a Françoise Dolto, que é uma psicanalista, que foi a primeira a falar que os bebês falam. E ela conseguia conversar com as crianças, com os bebezinhos, principalmente. E daí que surge a psicanálise para bebê. Hoje, se pegar a Françoise Dolto, tem muitas coisas que já dá para ler com um pente fino. Mas para a época, né? E é dela a frase... como é que é? Todo comportamento é linguagem, né? Ela tem um livro, o nome do livro é esse, todo comportamento é linguagem, todo comportamento é comunicação, né? Porque ela já falava que o bebezinho já demonstrava, já conversava o que ele queria, e os adultos que não entendiam. Aí, a partir disso, ela inventou uma tal de, olha só como ele é abusado. Ai, meu Deus, ele é tão lindo. Quer aparecer, né? Fica aqui.
Ele quer aparecer, ele falou, eu também quero ficar famoso. Então, É. ela criou um negócio que se chama aptonomia, que é aplicar, Uhum, que tem especialistas, né, que fazem aptonomia aqui, que é segurar o bebê no colo, colocar principalmente não, colocar o bebê de frente também pro mundo de frente, né, o rostinho dele no uhum, colo de frente, e esse bebê ele vai com o corpinho já mostrar onde é que ele quer ir. Viu ali o interruptor de luz. Ele vê o uhum. adulto ligar, né, desligar, ligar, e ele quer saber o que é. Então, quando você leva, ele já estende a mãozinha. Então, e Sim. por isso que isso se chama se colocar em relação com a criança. Né? Conversar com Uhum. a criança. Isso aqui é um interruptor, filho. Você quer ligar? Você quer acender? Olha como é que faz. Cada interação dessa com o bebê está criando conexões neuronais. Uhum. Então, o bebezinho que fica o tempo todo preso na cadeirinha, a violência também, amarrado, e aqui eles fazem direto. Tem até Uhum. criança que fica com o crânio aqui achatado, porque a cabecinha, né, o crânio ainda não é duro, né, não é sólido, Uhum. e a criança fica com má formação de tanto que fica na cadeirinha. Nossa, que Ou horror. seja, Uhum. pensa no tanto de coisa que tem que mudar ainda, né? E até, inclusive, Montessori, onde é que entra nisso, sabe, Ali? Montessori entra no ambiente, Entra em tudo. entra em Uhum. tudo, porque é o Uhum. adulto observando a criança, né? Uhum. Com um olhar atento, o que essa criança quer dizer Sim. para mim. Segundo, Uhum. o ambiente preparado, porque a criança ela vai explorar o ambiente. Ela não, e ela vai explorar de todas as formas Sim. possíveis. Tomada, Sim. fio, Sim. janela. Ela vai, Uhum. porque ela está descobrindo esse mundo incrível. E Montessori ela dá um Exato. parâmetro, dá um norte de adaptação do ambiente que é sensacional, né? E que Exatamente. Uhum. propicia também conexões neuronais positivas, né? De Uhum. autonomia, de experiência, de, de despertar dos sentidos, que é incrível, Sim. né? Sim, é verdade. Os pais, eu explico, né, para os pais que fazem mentoria comigo, que é necessário fazer essa preparação, né, da casa. E não é uma coisa que tem que ser cara, não é uma coisa que vai te dar um super trabalho. Não, eu sempre falo assim, você só tem que se abaixar e ficar mais ou menos no que seria a altura do teu filho. Se é um bebezinho, então fica deitado, como se fosse ele deitado. E olha, e vai olhando assim, como se fosse ele. E você vai ver tudo que você tem ao seu alcance, né? Então você vai ver, por exemplo, que de repente aquela mesa ela está super hiper alta, né? E aí, então, ou então a cadeira, a pia, né? Então, quando uma coisa está muito alta e você não pode descer para ela, é fácil, você pega um banquinho, né, para que ela possa subir, se ela já sabe andar, né, claro. Se já é uma criança que já tem esse poder de andar. Então, você coloca o banquinho, ela sobe no banquinho e aí ela já alcança e já pode lavar as mãos, já pode se olhar no espelho para escovar os dentes, pentear o cabelo. Que isso, eu sempre falo assim, gente, isso faz uma diferença tão grande para uma criança poder deixar ela pentear o cabelo, sabe? Ela se olha no espelho e pega. Isso para ela é maravilhoso, né? Ela se sente super empoderada, né? A criança quando faz isso. Ou então, vamos colocar o banquinho na cozinha. A gente coloca o banquinho na cozinha e você, agora a gente vai fazer uma salada. Então, ajuda a fazer a salada, né? Você não quer dar faca ainda para a criança, você não se sente seguro para isso, tem medo que vai se cortar. Então, dá alguma coisa que ela não vai se cortar, mas que ela pode te ajudar. Por exemplo, não sei, descascar alguma coisa, dente de alho,
Eu me lembro que eu dava dente de alho para o meu filho descascar, ele amava descascar dente de alho, porque, né, é aquela pelezinha que fica grudadinha, aquela Eles fazem pelezinha com tanta rosinha. atenção, com tanto cuidado. É muito Sim, lindo de ver, né? Muito lindo. é Aí lindo, é quando as lindo. mães chegam assim, ai, meu filho não tem autoconfiança. E, na verdade, essa Por isso, janela, ela é tão aberta é. na primeira infância que as crianças, são pequenos gestos de autoconfiança, é como se eu tivesse um pote e vai enchendo de conta-gota. Né? Oi, Olha, Pote! eu só ainda não fiz isso. Então, que mais que a mãe pode fazer? E no caso da caminha no chão, que eu sempre falo da caminha no chão, famosa caminha do chão, né? Não precisa comprar uma cama dessas que a gente vê na internet, que parece uma casa. Eu odeio aquela caminha, gente, sinceramente. Não precisa. Um colchão, gente, no chão, normal. Assim, mas eu tenho medo, o meu chão é de madeira, não sei o quê. Tá, então pode comprar, sei lá, um tapete, algum revestimento assim fofinho, assim molinho. Se você tem tanto medo que pode se machucar, pode colocar esse revestimento, mas coloca o colchão. Porque aí ele vai estar tão baixinho que, mesmo que se ele cair, mesmo que vai bater aqui esse ladinho da cara, não vai se machucar. Existem vídeos, se você procurar no YouTube, tem um vídeo de uma, não sei se é menino ou menina, um bebê assim, está aprendendo a andar. E ele está acostumado a dormir na cama no chão. E tem uma hora que cai assim. E aí pensa, bom, caí. Mas parece que ele está pensando assim, bom, caí, olha só, aconteceu. Aí se levanta e, né, se senta assim no colchão, aí depois se levanta e vai embora. Assim, e normal. E normal, assim, é uma coisa que meio que faz parte, né? Então, é parte do aprendizado da criança quando ela está nessa etapa, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, e o que eu compro para o meu bebê? Que material Montessori você me recomenda para o meu bebê de 6 meses? Assim, sabe? E eu falo, gente, não tem que comprar nada. Eu não precisa, É muito não precisa simples. comprar nada. Não precisa comprar nada. Coloca uma manta lá no chão, uma coxa velha, alguma coisa assim, coloca no chão e deixa ele lá, Mas livre. O máximo, você quer. uma impressão do O bebê. máximo, não sei, você. Pode falar, desculpa. É, eu falo assim, no máximo pode ser uma bola, alguma coisa assim que faz plilim, plilim. Essas bolinhas que quando rolam faz um barulhinho, porque ele vai querer empurrar para escutar o plilim, plilim, e aí aquilo pode ajudar a começar a engatinhar, né? Isso tudo bem, não precisa comprar 50 mil coisas. Assim, eu falo sempre de fazer o cesto dos tesouros, né? Que é maravilhoso. Você pega um cesto e você coloca coisas que você tem na tua casa, uma colher de pau, uma latinha, essas latinhas de creme nível. Eu lembro que. Tampa de Oi? Que Tupperware, não escutei. pote. Nossa, como eles gostam disso. Tampa de Tupperware. Tupperware funciona super bem. Eles amam ficar abrindo, fechando, abrindo, fechando, abrindo. Todas essas coisas eles adoram. Você não precisa gastar um dinheiro, não sei, uma esponja dessas coloridas, ou então que brilham para chamar atenção. É tudo que é sensorial, que a criança pode pegar, apertar. Hã? Tudo isso que tem som, cheiro, que dê para apertar, colocar na boca, seguro, né? Nossa. Sim, claro. É maravilhoso, entendeu? Não precisa gastar um montão de dinheiro quando eles são pequenininhos. O bebê não precisa de quase nada. Eu falo, gente, quer comprar alguma coisa para o seu bebê? Eu falo, tá bom. Então, se você está afim de comprar, compra uma mochilinha, ou um sling, ou um fular, um porta-bebês. Né? Assim, esse vai ser a melhor coisa que você vai comprar para o seu bebê. Porque aí você vai colocar ele aqui, encostadinho em você, você vai na padaria, você vai no mercado, você vai na farmácia, você vai em qualquer lugar, o bebê ali encostadinho. Você vai ver que o bebê vai começar a fazer assim. Né? Eles começam a fazer assim. E isso para eles é o máximo, porque eles estão vendo o mundo, eles estão vendo a rua, os carros, as árvores, as pessoas, as crianças, cachorro, tudo que tem.
para eles é novidade, é descoberta, é aprendizado e já é suficiente, E a né? interação social, principalmente, né? Tá com a mãe, tá em contato Uhum, com ela. E essa descoberta, fazer essas descobertas junto com a fonte primária de segurança, com a figura do apego, uhum, é aí que tá. São bilhões. Hoje, engraçado, lá atrás, quando a gente começou, né, Alessandra, a gente não sabia, não dava nome, não sabia a região do cérebro que afetava, na verdade. Pelo menos é assim que eu me sinto hoje. Hoje tem mais clareza. Na época que eu li, eu achava legal, eu achava que era ir por aí mesmo o caminho. E agora eu uhum, entendo por quê. Por exemplo, quando a criança está no sling, e na época eu tinha um livro, né, que vários tipos de nós de sling, para colocar no sling e tal, mas eu lembro de um negócio que falava assim, o bebê no sling, ele vai estar olhando nos teus olhos, ele vai estar de frente para você. sim, Agora, 10 uhum, anos depois, vejo lá, desenvolvimento do córtex órbito frontal, precisa do olhar, né? O olhar da figura de uhum, apego. A criança, ela interage, porque por meio do olhar que ela vai também parametrar os seus neurônios espelhos. Então, você abre a boca, a criança abre a boca, ela vai conversar com você. Então, quando ele é uhum, sling, ele está de frente. Então, quando você olha lá o carro, ele vai olhar para o carro e ele vai voltar de novo para você. É isso? Você confirma, né? Então, tem uma interação. O sling, ele proporciona essa interação. Então, tem o contato pele a sim, pele, tem o movimento do andar, tem o desenvolvimento desse córtex órbito frontal, que é uma das maiores descobertas dos últimos anos, né? Que uhum, é, é a pecinha empatia do cérebro. Então, uhum, que entra, porque as informações, os olhos, eles são o cérebro do lado de fora, né? Porque ele vai captar as uhum, imagens, ela vai ser processada, ela é julgada. E nesse processo uhum, vai passar por esse córtex órbito frontal. Então, se a criança está toda hora sendo reprimida, não pode olhar fechado o tempo todo, briga o tempo todo, uhum, não pode. A criança que vive num ambiente em que tem muita restrição, a Montessori, ela vai possibilitar a exploração do ambiente uhum. e isso também vai ajudar a desenvolver. Então, ela vai receber mais olhares felizes. Ela está descobrindo, ela está indo, ela está fazendo. Vem, filho, que Uhum. legal. Então, ela vai receber essas expressões, ela vai ser bastante dessas expressões verbais e corporais e gestuais, faciais. Ao passo que a criança que está ali não pode fazer nada, não, já mexeu, não pode. E tudo isso vai abastecendo esse reservatório informativo dela, né? Então você veja Aham, como tem sentido. Então, a criança que tem esse ambiente preparado, ela não é nem recebe elogio, a questão não é essa. O adulto se sente bem de ver essa criança expandindo, evoluindo, descobrindo. É um exatamente. encantamento, é um encantamento, é maravilhoso ver isso. Ao passo que quem não adapta a casa não precisa mudar Uhum, grandes mudanças, é o colchãozinho no chão, é deixar as prateleirinhas para ela alcançar o que ela quer pegar, né? Ter as uhum, caixinhas para guardar os brinquedinhos, né? Ter os livros que ela possa acessar. São ajustes muito pequenos. Deixar um sim, porta-casaco na altura dela para ela pendurar. Estender a uhum, roupa, deixar os grampinhos ali para ela estender também as roupas, porque ela vai amar fazer isso, né? uhum, Então, toda vez que ela faz isso, a gente fica encantado de ver o tanto que essa criança está se expandindo. E é o contrário da criança que cresce restritiva. E daí, lá para sim, frente, nossa, minha criança não tem autoestima. Por quê? Minha criança não tem segurança, é tão insegura. Por quê? Né? é, Então, na época, quando a gente fazia isso, eu não entendia o que estava fazendo, mas eu achava que era legal, achava que era bom, achava que era para criança mesmo isso. E hoje eu eu também. e hoje isso aí recebeu o nome científico da coisa, que confirma, se Exatamente. quadra. Você tem noção que você confirma o que Maria Montessori falou lá atrás, sem ter nada de ciência, neurociência no meio, e ela intuitivamente ela compreendeu que o ambiente É, ele favorável vai favorecer o desenvolvimento da criança.
seja ela típica ou sim, atípica, não é, é a criança, é exatamente. o ser humano. E é É o maravilhoso, ser humano. né? Uhum, Então, eu acho que e isso. Então, quando a gente passa para essa categoria de violência educativa ordinária, tem uma autora francesa aqui, a Jeanne Telemunda, ela fala uhum, que o berço é violento. Por quê? uhum. Primeiro porque já É, a tem Maria Montessori também dizia. né? Uhum, E ela uhum, sim, ela foi uma das pioneiras para falar Montessori em casa. E uhum, justamente a partir de Montessori, ela trouxe imagens, desenhos, tudo lá, né? Para mostrar e uhum, também uma linguagem acessível para o maior número de pessoas. Que o berço vai limitar a criança, ela vai ver as coisas do uhum. outro lado do berço, ela vai querer pegar e impedida de pegar, ela está numa prisão e ela vai escalar e depois vai receber bronca ainda porque ela fez duas coisas que o corpo dela pede, o desenvolvimento humano dela pede. Uma que é escalar, nossa, tá? Uhum. Motricidade global ali tá atuando forte. Segundo é o senso de exploração dela. São duas Claro. necessidades, Uhum. assim, ela é movida por essas necessidades. E ainda vai levar bronca por Uhum. isso? Então, tira, Pois é. né? Tira, bota a caminha no chão. Uhum. E ela É vai. muito mais fácil. Uhum. Ela- Uhum. eu via aqui a Bia ir pra cama que eu tava com sono. Vai, quando, às vezes, cadê? Tá dormindo na caminha, né? Na sonequinha da tarde. Então, Uhum. ela se apropria do ambiente. E, Uhum. e, e assim, na época eu ficava um pouco constrangida de falar, mas hoje eu falo com mais segurança mesmo e com toda firmeza que Uhum. o quarto de bebê decorado é um desejo do adulto. Ele não atende às necessidades da criança. Exatamente. Eu tinha É um vergonha desejo do de adulto falar isso totalmente. lá atrás, eu tinha Uhum. insegurança de falar isso, mas é a verdade. Não tem nada que a Uhum. criança possa pegar. A cor é escolhida pelo adulto, a decoração é feita pelo adulto, o Sim, berço, tudo decorado é para o adulto, é para os olhos, é para o encantamento claro. do adulto, mas ele não atende às Uhum. necessidades da criança. Eu Exatamente. sinto muito falar isso, mas pois é a verdade. E berço é É, violência. e é o consumismo, né? É aquele consumismo que a gente recebe por vários meios e a gente pensa, não, eu tenho que fazer assim, porque assim eu vou ser uma boa mãe, assim, né? E não tem nada a ver. Tem, o meu berço aqui na minha casa ele acabou virando depósito. Eu lembro, depósito de roupa minha, do meu marido, a gente ia enfiando lá as roupas, ficava cheio de roupa dentro do porque eu acabei dormindo com meu filho na minha cama, né? Porque eu não cheguei a fazer a caminha no chão, mas assim eu fiz a cama compartilhada, né? Então, e no fim dá quase na mesma, assim, no sentido que, para que o berço? O berço, na verdade, ele pode ser útil, por exemplo, no hospital, numa escola infantil, porque aí já tem né, Pode. os adultos não podem estar o tempo todo ali prestando atenção nas crianças, então por uma questão de segurança, eu entendo. Agora, em casa, não tem muito porquê. Hoje Ter eles um... incentivam bastante o bercinho acoplado na cama. Quem comprou berço, Exato. uma grade aí, Uhum. coloca grudado É. na cama. Ou então, já vi É. que IKEA já tem o bercinho mais baixo, Uhum. com um buraquinho no meio ali para a criança sair, porque daí tem as barrinhas laterais, né, para a criança não pular Uhum. fora do berço. Já tem outras opções hoje. Mas, assim, quando a gente falava isso e eu comprei o berço também, usei tão pouco. Quando eu vi que eu colocava a minha filha no berço e ela acordava na hora, eu falei, daí eu repeti aqui, nossa, tem espinha no berço, né? Espinha no Não berço. quer ficar. Mas não rolou, não deu certo. E eu vi que não ficava bem ali. Não sei, foi algo que, É. né, foi uma decisão também que a gente tomou. E assim, a literatura hoje que vem como violência, né? Nada, assim, na verdade, é o bom senso, sabe? É o bom senso. Sim. Usa berço? Usa.
dá para usar adaptado, tem esses bercinhos novos agora Sim, mais baixinho, que tem buraquinho ali, ou berço também dentro do quarto do pai e da mãe nos primeiros, né, no primeiro ano de vida, no segundo sim. ano de vida da criança, né? É possível também, mas assim, Uhum, só fazer essa percepção mesmo do quanto um quartinho de bebê ele está adaptado para as necessidades da criança ou se ele reflete um desejo do adulto. E é legítimo o adulto ter esse desejo, né? Tem ali a uhum. projeção do sonho, tem a projeção de, talvez eu teria, gostaria de ter tido um assim, ou eu tive um quartinho assim, eu quero reproduzir isso para minha criança. Mas veja que isso reflete o adulto, não Sim. o ser humano olhando pela perspectiva da necessidade dele. Aí, a partir que eu Uhum. falo, esse é um ponto de vista que tem que ser falado. Agora, tome a tua decisão, entendeu? Tipo, a pessoa que vai tomar a decisão, mas que saiba que tem essa outra forma de pensar. E daí, a partir, Uhum. sabendo que tem um ponto A e tem um ponto B, então tome a decisão. Claro. Aí a pessoa tem que Aham. escolher para fazer como ela quiser. Ana, eu queria fazer uma última pergunta. Assim, a gente falou sobre o que é a violência educativa ordinária, você contou como funciona aí, né, na França, como que surgiu, tudo que o cursinho que os pais fazem. A pergunta que eu queria fazer é, e quando rola que, por exemplo, os pais falam, realmente, eu bato. Assim, eu bato, eu sei que isso não é legal, é, mas eu não consigo. Assim, eu não consigo evitar, eu não sei, eu quero. Aí, quando acontece isso, o que fazem com essa família, né? Que dão algum curso para essa pessoa? O que acontece? Então, hoje, cada vez mais tem encontros parentais, a gente chama aqui de ateliê parental. Então, são Uhum, encontros para conversar sobre as etapas de desenvolvimento da criança. Se é, é porque os pais vão sentindo pelas informações em massa que está acontecendo aqui, ele vai, ele pode ser que chegue um momento e fale, não, eu não tô agindo bem com minha criança, por onde que eu começo, né? Eu vou procurar um ateliê parental. Então, tem as casas de associações nos bairros, uhum, então, normalmente tem os encontros parentais, tem também as formações, né? Fazer módulo lá, tipo a Fábio Limas que eles usam bastante aqui, que é fale que teus filhos dizem, escute o que teus filhos falar para que os uhum, filhos escutem, escute o que os filhos dizem, algo assim, porque eles são muito verbais, são muito da comunicação uhum, aqui. Eles querem uhum, aperfeiçoar a forma de conversar com as crianças, compreender as crianças, então daí vai participar do ateliê deles, pago. Aí nas associações uhum, são ateliês de encontros gratuitos. E daí nesses ateliês gratuitos, nas uhum. associações, tem uma profissional, pode ter uma parental da... O cachorro tá... Tem profissionais da parentalidade. A gente fala que uma referente família, que é uma pessoa referente da família, que ela é Uhum. formada nessa parte de... Só um minutinho, vou ter que fechar a porta, porque agora... Ó, peraí um pouquinho, aqui acontece de Tá telefone. bom, tudo bem, tem problema. Eu também tenho cachorro, eu sei como é que é. É como outro filhinho, é como outra criança, ele também quer chamar atenção, é normal. Vamos ver se alguém aqui deixou alguma pergunta. Eu fui mais ou menos prestando atenção aqui e não vi que alguém tivesse feito alguma pergunta, mas vamos ver. Ah, Montessori colocou aqui um coraçãozinho, obrigada. Quem mais? Ah, não temos perguntas. Vamos esperar aqui a Ana voltar, que já está terminando aqui a nossa live. A gente já está aqui uma hora conversando. O assunto é interessante, né? Esse assunto sobre a violência educativa ordinária, porque claro, né? Tudo começa em casa, né? E aí depois eles vão crescendo, podem reproduzir esses padrões, por isso que é tão importante começar desde que eles são bebezinhos mesmo. Oi,
Conseguiu? Menina, aqui em casa tá animado hoje. Ai, deixa eu falando. Então, os pais, eles podem procurar um encontro parental numa associação. Uhum, Vai ter informações sobre isso, vai ter como fala? Educadora, conselheira parental. Tem uma pessoa que se uhum, chama referente de família, que ela tem uma formação específica para isso, e ela coordena essa parte familiar dessas associações. Vai ter uhum, psicóloga, vai ter assistente social, porque dependendo do caso, vai ter que realmente ter acompanhamento claro. por essas frentes, né? Principalmente em bairros mais Uhum, desfavorecidos, né? uhum, Também tem os ateliês pagos, que falam sobre as emoções, que falam sobre a comunicação da criança. E daí os pais vão procurar esses caminhos. E uma novidade que foi implantada de 2 anos para cá é o número 119, que, uhum, que tem cartazes em todos os lados, assim, nas escolas, nas maternais, nas creches, uhum, nos fóruns, enfim, lugares públicos, ônibus. uhum, Esse uhum, número 119 é quando a criança se vê em perigo pelos seus próprios pais ou cuidadores, ela pode ligar denunciando. Só que a criança não uhum, vai fazer isso. Só que se a criança não faz, mas tem, digamos assim, os amigos, os pais, os professores, esse número também aceita denúncias. Não é para punir uhum. os pais, mas sim para. Peraí, tem uma criança que está precisando de De ajuda. ajuda. Então, Uhum, aqui, hoje, a mentalidade é essa, de saber esse número, que é tão importante quanto o número da polícia e o número do uhum, bombeiro. Então, esse número 119 hoje, a criança pode também ligar. E aí é uhum, que tá, que mexe num tabu que é para denunciar os pais. Sim, a palavra seria mais dura, seria denunciar os pais. Mas é mais do que isso, é para falar, eu preciso de ajuda. E daí tem equipe uhum. de e não é para, na verdade, é, a questão é botar o pai e a mãe na casa, dependendo do caso, sim, é prisão, né? Mas é Sim. uma reeducação. Então, esses pais estão precisando de uma reeducação. E também, né, ajuda levar o conhecimento o suficiente para encaminhar para um psicólogo para fazer terapia, ou então esse trabalho de triagem, né? Vamos dizer assim, esse número 119, por exemplo, para ter uma interventora que vai Uhum, até a casa para poder ajudar, para poder conduzir, para poder, uhum, né, para poder auxiliar também uhum, faz esse processo de reeducação. É uhum, bem interessante. Eu vejo que é possível fazer essas uhum. transformações e basta boa vontade. Tem que ter políticas públicas, né, para que os pais se Sim. sintam apoiados. Na verdade, e tem outra mudança também. Ao invés de falar que você mãe é violenta, você pai é violento, então hoje eu estou também voltando um pouquinho pro o que foi que aconteceu com você. Não é a tua Uhum, criança. Entenda que a tua criança está se desenvolvendo como ser humano. Mas é você uhum. que não sabe, não está sabendo lidar com isso. Então, o que Exatamente. foi que aconteceu com você? A gente está aqui para te dar um apoio para você conduzir melhor, né, Uhum, a educação da sua criança. Então, são essas viradas de chave. Então, está sendo muito interessante acompanhar o resultado disso, Ali. A gente vai ver daqui a 50, 60 anos. Não é agora, né? Agora ainda está no embate, agora está na fase da sim. informação, na fase de compreensão, né? É como eu falei para você, Uhum, na semana retrasada, o Conselho Europeu falou que é para parar de mandar a criança para o quarto. Os pais aqui estão tudo alvoroçados, porque eles não sabem fazer de outra forma. Então, estão ainda quebrando, né? Um pois é, padrão. pois é. E bom, os pais já se conscientizaram, falaram, não, eu quero mudar. Aí o que elas fazem? Elas entram em contato com você.
Conta pra gente como é o seu serviço de mentoria. Então, eu atendo hoje as mães, pais também, mas a maioria são as mulheres, né, que buscam Sim. esse trabalho de acompanhamento parental, de orientação parental. Então, meu público predominante hoje é no Brasil. Tem meu projeto aqui também, que também está sendo encaminhado. Eu já faço alguns interesses pontuais aqui em creche, em associações, e também para atendimento individual também. Né? O presencial aqui é algo que eu também tô vendo, correndo atrás, e eu vejo que tem muita coisa para fazer aqui e aí. Então, hoje é um trabalho que há 10 anos atrás eu imaginava que isso pudesse ser um trabalho, porque eu imaginava que fosse algo para mim, né? Para melhorar como mãe, atender melhor a minha filha. E eu nunca, naquela época, não imaginava que isso um dia fosse ser tão importante. Todos nós precisamos, eu preciso de apoio. Você precisa, as mães que estão começando agora precisam de apoio, de escutar, olha o que está acontecendo com a criança, é normal para a idade dela. A gente precisa ouvir isso, né? Então, exatamente. Então, hoje eu trabalho nessas duas linhas, e eu estou muito feliz, muito, muito realizada. É bom, realmente quando a gente trabalha com famílias é um trabalho muito grato, né? Assim, é um trabalho bonito, que você sabe que você está melhorando a vida de uma criança, mas não é só a vida da criança, também é a vida daquela mulher, né? E bom, a gente também espera que também esteja afetando também a do pai, né? Como você falou, geralmente os pais não vêm. Eu até hoje só tive um aluno homem nos meus cursos. Sempre são mulheres, né? Sempre são as mulheres que chegam, que estão sofrendo. Elas chegam porque estão sofrendo com algum problema com o filho, com os filhos, porque grita, porque bate, porque castiga, porque não tem paciência, ele mente para mim, não sei o que, não sei quanto. Mas aí depois, quando você começa a conversar com aquela mãe, você começa a conhecer, você começa, né, a explicar como funciona tudo, você vai vendo que tem muita coisa, né? Que tem muita coisa ali de trás. Você vê que geralmente, às vezes pode ser que seja uma mãe que não tem o apoio do parceiro, ou às vezes é uma mãe que não tem apoio de ninguém, às vezes não tem nem do parceiro, nem não tem uma rede de apoio, não existe rede de apoio. Isso eu falo, a falta de rede de apoio para mim é uma epidemia desse século, né? É uma coisa que afeta demais, e não afeta só as crianças, afeta a mulher, né? Especialmente a mulher, afeta demais, né? Eu sinto que elas têm muita vontade de conversar, que elas se sentem muito sozinhas, né? É aquela velha história, né? A maternidade é solitária. É solitária, né? Principalmente quando são bebês, justamente uma fase muito difícil, né? Até os 3 anos de idade, é uma idade emblemática, até os 3 anos de idade, e a fase onde a mãe mais está sozinha, né? Exatamente. E mesmo quando são também mães de crianças maiores, você percebe que tem coisas que estão mal resolvidas há muito tempo. Há muito tempo, né? E aí você tem que trabalhar com aquela criança quando ela era pequena, e depois você vai chegar na mãe, e aí você vê assim, não, você lembra quando você era pequena? Talvez você tenha vivido uma coisa assim. E aí a pessoa se dá conta que realmente também faltou para ela aquilo, né? E agora ela fala, e agora, se faltou para mim, como é que eu vou dar para o meu filho? Né? Daí eu digo, não tem problema. Você já descobriu. Eu falo, você já descobriu, assim, você já deu um grande passo. Agora o que você vai fazer? Você vai dar para o seu filho. Porque na hora que você der para o seu filho, você vai dar para você também. Né? Eu sempre falo isso, né? É um trabalho bonito, é um trabalho muito bonito, também me faz eu me sentir muito realizada, e é um trabalho muito necessário. Eu acho que a nossa sociedade
está indo cada vez pior e está cada vez se desumanizando mais, né? Então, e isso vai ter umas consequências que eu espero que estar muito equivocada, né? Mas também, por outro lado, eu fico feliz porque eu vejo que cada vez tem mais gente interessada em mudar, em aprender, em fazer diferente, né? Então, tem uma esperança. É verdade, amiga. Mas é isso. É isso, Ana. Eu vou terminar por aqui, que aqui já são 10h15, a gente já está 1h15, já está tarde aqui para gente que está aqui na Europa. Aqui são 10h11. Eu vou correr aqui. 10h11? O meu relógio está adiantado. Eu vou dar atenção pro cachorro ainda por cima. Mas muito obrigada por você ter vindo aqui. Obrigada mesmo. Sempre conversar com você é maravilhoso, é uma delícia, a gente dá risada, a gente se diverte, né? É muito bom. Né? A gente já tinha feito essa entrevista antes, no ano passado, mas o meu querido Instagram fez o favor de estragar o vídeo, quando eu estava querendo passar o vídeo para o YouTube, para deixar guardada todas as entrevistas que eu fiz no ano passado, eu não consegui passar a sua entrevista, porque, não sei, houve alguma falha que não me deixa descarregar de jeito nenhum o teu vídeo no meu celular. Já tentei de várias formas, várias, não consigo descarregar. Então, aí, por isso, eu entrei em contato com a Ana e falei assim, Ana, vamos repetir a entrevista, porque eu preciso passar a tua entrevista para o meu YouTube. Ai, legal, vou ficar no YouTube. Vou ficar... Ai, vai ter um negócio meu no YouTube. Você vai para o YouTube também, não vai só ficar aqui no Instagram, não. Ana. Só você para fazer isso. Ai, você tem que descobrir o YouTube, mulher. Tem que ir para o Google. O Google é muito mais forte que a Meta. Vamos lá, né? Começando bem com o cachorro e tudo, né? Com o imprevisto. O negócio é legal, né? É melhor, assim fica mais natural. Então tá bom, Ana. Então tá. Beijo pra muito você, obrigada. Boa semana para você. Bom fim de semana, né? Porque hoje é quinta-feira. Então, bom fim de semana para você e muita sorte no teu trabalho, que você está fazendo um trabalho muito bonito, muito necessário. Obrigada. Tá bom? Bem, amiga. Seguimos juntas. Seguimos juntas. Aí vamos. Um beijo. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, tchau.